João capítulo 21, a partir do verso 15 até o verso 19. Diz assim a palavra: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, que continua sempre a nos exortar e fazer o nosso coração se inclinar a Ti e o nosso coração se inclinar para a Tua palavra. Por isso, Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito venha trabalhar em cada um que está aqui, fazendo, ó Deus, com que o coração se abra, a mente se abra, e a Tua palavra possa produzir os frutos em cada vida aqui, para a glória e louvor, Senhor do Senhor. Também fazes, ó Deus, com que aqueles que estão frios, desanimados, que talvez não estejam vivendo a plenitude da fé, a plenitude da vida cristã, sejam despertados por esta palavra, a voltar uma vida de consagração a Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra nesta manhã é: o amor tem um preço. O amor tem um preço. Na semana passada, quem esteve aqui pela manhã, ouviu, e nós ouvimos uma palavra abençoada, uma exposição abençoada da palavra de Deus, ministrada pelo nosso querido pastor John, onde ele tratou de uma oração que o apóstolo Paulo fez, uma oração em favor dos irmãos da igreja de Filipenses. E essa oração que Paulo fez pelos irmãos da igreja de Filipenses não foi uma oração pedindo curas divinas, não foi uma oração pedindo portas de trabalho, embora essas orações sejam importantes. A oração que Paulo fez em favor daquela igreja, a igreja dos Filipenses, foi uma oração para que o amor deles crescesse mais e mais. Quem se lembra da palavra? Se você não se lembra, ela está registrada, está gravada no canal da igreja, você pode ir lá conferir novamente. Então, Paulo fez essa oração, pedindo que o amor daquela igreja crescesse mais e mais em pleno conhecimento da fé. E hoje, eu quero prosseguir nesse tema do amor, não necessariamente tratando do seu aumento, não tratando do seu aumento, mas sim da correção, da direção e também da insuficiência deste amor, quando este amor é comparado ao amor de Deus por nós. Óbvio que se eu perguntar aos irmãos que estão aqui nesta manhã,
se vocês amam a Deus, eu não tenho dúvida que a resposta vai ser: sim, pastor, eu amo a Deus. Quem pode dizer isso? Eu amo a Deus. Mas parece que esse amor está meio fraco, né? Quem ama a Deus, diga bem forte: eu amo a Deus. Eu não tenho dúvidas de que todos nós que estamos aqui, nós amamos a Deus. Mas precisamos entender que nem sempre amamos da maneira correta. E nem sempre amamos da maneira suficiente ou o máximo que nós deveríamos amar. A pergunta, e o texto fala exatamente disso, né? A pergunta que eu fiz aos irmãos, o próprio Jesus fez essa pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele fez essa pergunta quantas vezes, irmãos? 3 vezes, né? Pedro foi perguntado se ele amava Jesus de verdade. E nós podemos deduzir, seja pela estrutura do texto, ou pela insistência de Jesus em perguntar, em fazer essa pergunta a Pedro, nós podemos deduzir que, ao fazer essa pergunta a Pedro, Jesus estava querendo mostrar a Pedro, dizendo assim: Pedro, eu sei que você me ama, mas eu quero te mostrar, Pedro, que o teu amor precisa de ajustes. O teu amor precisa de correção. O teu amor precisa ser direcionado da maneira correta. Então eu não tenho dúvidas que todos nós aqui amamos a Deus, mas também não tenho dúvidas que nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo para que o nosso amor seja direcionado de maneira correta a Deus. E a pergunta que eu faço, que eu fiz para mim mesmo, preparando essa palavra, e faço aos irmãos e irmãs nesta manhã, que estão ouvindo essa palavra, a pergunta que eu faço é a seguinte: seu amor a Cristo já é perfeito, ou ele precisa de ajustes e precisa amadurecer? Alguém aqui pode dizer: não, pastor, meu amor por Cristo já é perfeito. Nem eu digo isso. Mas eu posso concluir que todos nós que estamos aqui entendemos que o nosso amor precisa de ajustes. Quem concorda com o pastor nesta manhã? Precisa de ajustes, precisa, amadurecer mais. E quando nós estudamos a vida de Pedro, quem já leu os evangelhos percebe isso claramente. Houve um tempo em que Pedro achava que o seu amor por Cristo era perfeito e era até mesmo superior ao dos outros discípulos que estavam servindo a Jesus junto com ele. E o próprio Evangelho de João e todos os outros evangelhos descrevem essa arrogância de Pedro. Pedro amava ao Senhor, mas Pedro amava o Senhor de uma maneira arrogante, vamos assim dizer, achando que o seu amor era melhor do que o de todos os outros, achando que ele era o discípulo superior a todos os outros. E nós podemos ver isso, João registrou isso no capítulo 13, deixa aí a sua Bíblia marcada no capítulo 21, e no capítulo 13, nós vemos essa arrogância de Pedro, nos versos 36 a 38, nós vemos o amor de Pedro, um amor ainda mal direcionado, porque no verso 36 ele diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Mas como eu disse, João registrou isso,
Mas todos os evangelhos também registraram essa arrogância de Pedro. E lá em Mateus 26, vamos até Mateus 26, ela tem um detalhe que vai nos ajudar aqui no estudo e na compreensão dessa palavra. Mateus capítulo 26, verso 31 a 35. Nós vamos ver aqui a razão, talvez, pela qual Jesus faz a pergunta a Pedro, da maneira que ele fez, a primeira pergunta a Pedro. Mas em Mateus capítulo 26, verso 31, diz assim o texto bíblico: Então, Jesus lhe disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, olha o que Pedro disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás o quê? A gente pode ver aqui um Pedro dizendo: olha, esses aí, eu até tenho dúvida, Senhor. Esse tal de Tomé aí, ele não me inspira não, ele vai negar o Senhor. Esse tal de João, esse tal de Tiago, esse tal de Judas. Mas quanto a mim, diz assim: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, diz a palavra. Então, talvez tenha sido por isso. Jesus, de uma maneira pedagógica, ele chama Pedro e faz essa pergunta a Pedro, e aí a gente entende por que Jesus coloca o elemento aqui na primeira pergunta que faz, no verso 15 de João 21, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, olha a pergunta, meus irmãos, amas-me mais? Como é que está a pergunta aí? Como é que está a pergunta em João 21, 15? Amas-me mais do que estes outros? Parece ser uma forma pedagógica de ensinar Pedro, dizendo: Pedro, lá atrás, você disse que, ainda que os outros negassem, você não me negaria. E aí Jesus faz essa pergunta: ainda você sustenta isso, Pedro? Você sustenta que me amas mais do que a estes outros que estão aqui? Infelizmente, irmãos, a soberba que tomou o coração de Pedro, infelizmente ainda é uma soberba que às vezes toma o coração de muitas pessoas que estão na igreja, pensando que amam a Cristo mais do que seus irmãos e irmãs, e descansam nesta vitória, dizendo: eu sou uma pessoa mais antiga da igreja, eu sou uma pessoa que vem mais à igreja, eu sou uma pessoa que sou fiel nos meus dízimos e ofertas. Ainda que tudo isso seja importante, irmãos, nós devemos entender que todos nós que estamos aqui não amamos o Senhor de maneira suficiente. Não amamos o Senhor de maneira perfeita. Não amamos o Senhor como nós deveríamos amar. E ainda que não falemos esses pensamentos encontram abrigo em nossas mentes e corações. Se encontrarem abrigo em nossas mentes e corações, nós seremos comparados ao fariseu que subiu para orar no templo junto com o publicano. Os irmãos se lembram da oração do fariseu? Quem se lembra da oração do fariseu? Que ele chega lá junto com o publicano e ele diz para o Senhor: eu não sou como este homem aqui, pecador, dou o meu dízimo, faço isso, faço aquilo. E a Bíblia diz que esse desceu rejeitado pelo Senhor.
Então nenhum de nós podemos ter esse tipo de sentimento, de achar que somos melhores do que o outro, seja por que razão for, porque o nosso amor, o amor de todos nós para com o Senhor, é um amor ainda imperfeito e insuficiente. Pedro teria que abandonar a sua soberba e compreender, irmãos, que ninguém ama a Deus de maneira perfeita. E por duas razões que nós não amamos a Deus de maneira perfeita. Primeiro, porque isso é impossível a homens pecadores como nós. O pecado que ainda habita em nós nos impede de amar a Deus de maneira perfeita. Ainda que possa ser o maior santo nesta terra, ainda que seja um homem, uma mulher completamente devotado a Deus, e quanto mais santo e quanto mais devotado, mais a consciência de pecado, mais a consciência de imperfeição. Então o pecado que habita em nós, nos faz, impossibilita-nos de amar a Deus de maneira perfeita. E a prova disso é que Jesus teve que vir até nós para amar a Deus por nós. Porque se dependesse do nosso amor a Deus, nenhum de nós poderia ser salvo. Então Jesus teve que amar o Pai, e é nesse amor ao Pai que nós somos aceitos por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa é a primeira razão. A segunda razão é que a natureza do amor a Deus caminha de mãos dadas ao conhecimento de Deus. Quem quer amar a Deus precisa conhecer a Deus, precisa ter intimidade com Deus, e nenhum de nós pode conhecer a Deus sem a mediação do próprio Jesus, Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Só podemos conhecer o Pai por meio de Jesus. Então, como é que podemos amar a Deus neste mundo? E essa é uma pergunta, irmãos, profunda, e a resposta que eu posso dar aos irmãos e irmãs vem dos mestres da piedade cristã, mestres como Agostinho e Bernardo de Claraval, que ensinavam a seguinte expressão, a medida para se amar a Deus é amá-lo sem medida. Como é que nós podemos amar a Deus, pastor? É amar a Deus sem medida, o máximo que você puder, se rendendo, se consagrando o máximo. Então Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Porque lá atrás você disse que não me negaria, me negou. Você disse que estaria pronto, não estava. Então Jesus faz a pergunta, eu diria que para fazer Pedro cair em si e reconhecer que ele ainda não amava o Senhor da maneira que deveria. Pedro não amava desta maneira, a maneira de amar sem medida. A verdade é que muitos de nós ainda também não amamos a Deus o máximo que deveríamos amar. E voltando ao texto, devemos fazer uma pergunta aqui, considerando o texto. Por que João colocou este relato desta conversa de Jesus com Pedro aqui? Este diálogo de Jesus, para quem já leu a Bíblia, eu pergunto: você vê esse diálogo em outro evangelho? Esse diálogo só está aqui. Lucas não colocou ele no seu evangelho, Marcos não colocou, Mateus não colocou, apenas João colocou aqui. E a pergunta que eu faço é: por que João colocou esse relato aqui? Por que ele não aparece em outros evangelhos? E a resposta que considero mais provável é que, pautado naquilo que João escreve, e eu já falei essa chave aqui, hermenêutica, para entendermos o evangelho de João, e quero que essa chave fique gravada. Recentemente eu pregando, acho que numa quarta-feira aqui, eu falei sobre isso. Quando você lê o evangelho de João, você tem que ler sob essa perspectiva. Que perspectiva, pastor? Que está aqui no capítulo 20, no verso 30 e 31.
que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. E João diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o quê, meus irmãos? Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João escreveu o seu evangelho com um propósito: mostrar através dos milagres que Jesus fez, pelo menos alguns milagres que João selecionou para registrar, mostrar através desses milagres que Jesus Cristo é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e por meio disso, aquelas pessoas que creem nisso tenham vida eterna. Mas entende? E alguém pode dizer: então, faz algum sentido João ter colocado essa conversa de Jesus? Seria isso um milagre? É isso um milagre, pastor? E eu digo que sim, é um milagre. Né? Além dos milagres em que João relatou, do transformar a água em vinho, de dar visão aos cegos, de ressuscitar mortos, como Jesus fez com Lázaro, além de colocar esses milagres, nós entendemos que João compreende que a transformação de Pedro é um grande milagre que Jesus estava realizando. Então nós podemos entender que um dos maiores milagres que Jesus gosta de realizar, Jesus gosta de curar cegos, Jesus gosta de ressuscitar mortos, mas o maior milagre que Jesus gosta de realizar é transformar vidas. Transformar vidas. Fazer pecadores que o negam em discípulos que o amam a ponto de morrer por ele. Ele fez isso com Pedro. Ele fez isso com Lázaro, ele fez isso com Paulo. E desse púlpito aqui, eu posso ver dezenas e dezenas de milagres que Jesus está fazendo na vida dos irmãos. Quem pode dizer: eu sou um milagre que Jesus está operando na minha vida? Um milagre que Jesus está transformando. Nós somos os Pedros, irmãos. Entenda que nós somos os Pedros que Cristo quer ensinar a maneira correta de amá-lo. E eu pergunto: você está disposto a isso? Quem está disposto a isso? A ser ensinado por Jesus a maneira correta que temos que amá-lo. Quem está disposto a isso? Então, se sim, se você está disposto a isso, a aprender a maneira correta de amar o Senhor, devemos aprender então que os primeiros passos nesta vereda tem aqui uma instrução a respeito dos primeiros passos que devemos dar nesta vereda. Está aqui no verso 18. Jesus diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, aqueles que querem amar a Jesus de verdade, ou amar a Jesus intensamente, devem aprender que o primeiro passo que deve ser dado é abrirmos mão da nossa própria vontade, abrirmos mão das soberbas que dominam o nosso coração, amadurecermos na fé. E o verso 18 nos traz essa ideia, quando Jesus diz assim: Pedro, quando tu eras mais moço. E essa expressão mais moço pode ser interpretada em dois sentidos. Primeiro, moço no sentido de idade, da idade realmente que a pessoa tem. Mas pode ser interpretado também no sentido de maturidade ou imaturidade. Então Jesus está falando para Pedro: Pedro, quando tu eras mais moço, ou seja, quando tu eras imaturo, você fazia o que queria,
Você era um homem explosivo, era um homem cheio de opinião. Tu andavas por onde queria, Pedro. E de fato, meus irmãos, nós não podemos querer amar a Jesus sendo a vida toda imaturos na fé. O amor a Cristo exige que nós venhamos a amadurecer. O amor a Cristo exige que nós venhamos a abrir mão das nossas vontades. O amor a Cristo exige que nós deixemos de ser pessoas explosivas. Era o que era Pedro, o explosivo, que pegava espada, que fazia isso, fazia aquilo. E Jesus falou: Pedro, quando tu eras mais moço, você fazia o que queria e você andava por onde queria. E essa era a realidade de Pedro, e infelizmente é a realidade de muitos irmãos, que ainda continuam sendo imaturos na fé, apesar de dizerem: eu amo a Jesus. E eu quero que os irmãos entendam nesta pregação que nós não podemos amar a Jesus da nossa maneira. O sentido da pregação desta manhã é esse: você não pode amar a Jesus da sua maneira, meu irmão. Eu não posso amar Jesus da minha maneira. Pedro amava Jesus, mas Pedro, enquanto amou Jesus da maneira dele, ele fez um monte de coisa errada. Ele fez coisas que desonraram o Senhor, embora amasse o Senhor. Então nós não podemos continuar sendo imaturos na fé. Não podemos continuar deixando que as nossas vontades prevaleçam sobre a vontade do Senhor. Por quê, pastor? Porque seguindo por esse caminho, Pedro chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes. Ele amava Jesus, mas enquanto ele prevaleceu sendo na sua própria vontade, enquanto ele prevaleceu na sua própria soberba, enquanto ele prevaleceu com a espada em punho, querendo resolver as coisas, esse caminho levou ele a um caminho de negar a Cristo 3 vezes. E quantos são aqueles que estão mortos na fé, porque colocaram a sua vontade acima da vontade de Deus, e não obedeceram à voz do Senhor, à ordem do Senhor em suas vidas? Quantos são aqueles? Quantos que nós conhecemos? Eu como pastor há muito tempo, os irmãos aqui, membros de igreja há muito tempo. Quantos você conhece? Pessoas que amam a Deus, mas que por não amar de uma maneira correta, ou seja, não submetendo à vontade do Senhor, não sendo quebrantado nos seus corações, persistindo nesse erro, hoje estão mortos na sua fé. Quantos nós conhecemos? Quantos são aqueles que estão assim mortos na fé, porque não acataram a vontade de Deus, no momento que deveriam se aquietar e confiar no Senhor? Que não obedeceram a ordem de Cristo, para não fazer uso da espada. Quem conhece a história que Pedro, quando Jesus estava sendo preso, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado que vinha, e Jesus diz: Pedro, guarda essa espada. Mas quantos são os cristãos que não obedecem à ordem de não fazer uso da espada, e estão fazendo uso da espada que fere a outros irmãos com as suas palavras? Ah não, pastor, eu sou assim mesmo, bateu, levou. Irmãos, isso não é coisa de crente. O crente não reage desta maneira. E quantos são os crentes que estão ferindo outros com as suas palavras, ferindo outros com a espada da indiferença, às vezes está no mesmo lugar, mas não demonstra amor, não demonstra a graça de Cristo. Irmãos, nós não podemos amar a Deus desta maneira, sendo indiferentes com os nossos irmãos, ferindo nossos irmãos. Pedro usou a espada quando era mais moço, quando era imaturo. E os cristãos que aprenderam a amar o Senhor de verdade, são aqueles que abandonam as suas espadas
e não fazem mais uso dela. É maravilhoso quando nós vemos essa transformação acontecendo na vida de crente. É ou não é, meus irmãos? Quando você conhece uma pessoa que era explosiva, era, como se diz a expressão popular, pavio curto, mas aí quando se rende a Cristo, o pavio começa a crescer, e cresce, ao ponto daqueles que conheciam o pavio curto dizer assim: você está diferente agora, hein? E está diferente por quê? Porque Cristo operou o milagre da transformação, o milagre, né, de mudar aquela vida. Então Pedro usou da espada quando era imaturo, e muitos cristãos também fizeram isso, mas não podem mais fazer isso. Pedro tinha que deixar essa atitude de lado. Mas Jesus disse que Pedro iria envelhecer, né? É isso que diz aqui o texto. Ó, Pedro, quando você era mais moço, você andava por onde queria, e você fazia o que queria. Ou seja, quando alguém é imaturo na fé, ele faz o que ele quer e anda por onde quer, mas isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Mas Jesus disse para Pedro: mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para lugares onde tu não queres. Pedro iria envelhecer, ou seja, iria amadurecer, e iria deixar essas atitudes de lado. Segundo João, isso teria a ver com o tipo de morte que Pedro passou, né? Porque quando a gente lê aqui o texto, João traz essa palavra que traz o sentido, vamos assim dizer, misterioso, mas João ao mesmo tempo associa isso a um significado. No verso 19 ele diz que Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E segundo a tradição cristã, a partir dos relatos dos pais da igreja que viveram no século II e no século IV, entre esses pais da igreja, Tertuliano, Orígenes e Eusébio de Cesareia, Pedro morreu, ou Pedro teria sido morto, crucificado de cabeça para baixo. Então, segundo a tradição cristã, Pedro morreu desta maneira. E nos primeiros séculos da igreja, irmãos, e aqui é algo importante, que todos os irmãos devem prestar bastante atenção. Nos primeiros séculos da igreja, o ponto mais alto para alguém parecer com Cristo era passar pela morte por amor ao Senhor. Nos primeiros séculos, uma pessoa era considerada um cristão, vamos assim dizer, no máximo do seu amor, quando essa pessoa chegava ao ponto de perder a sua vida por amor a Cristo Jesus. Em seu livro, História Eclesiásticas, Eusébio de Cesareia, que viveu no fim do século III e início do século IV, ele usou termos, olha que coisa preciosa. Ele usou termos para poder falar daqueles que morreram por amor a Cristo. Ele usou termos tais como que essas pessoas que morreram por amor a Cristo estavam honrando a Deus com o martírio. E usou termos também como recebeu a coroa do martírio. Os cristãos do primeiro século, eles queriam, para eles era uma honra receber a coroa do martírio. E a pergunta que faço aos irmãos que disseram aqui, que amam a Jesus, a pergunta que faço é: você está disposto a passar pelo martírio por amor a Cristo? De poder escrever na biografia nossa, dizendo assim: e o fulano recebeu a coroa do martírio, honrou a Deus com o martírio. Mas entende, irmãos,
Ainda que isso não seja muito comum, especialmente nessa área onde nós vivemos, nós devemos entender que o martírio não é só algo físico. Obviamente que é algo físico, mas não é algo só físico. Nós, como cristãos, em qualquer lugar, em qualquer época, somos chamados também a um tipo de martírio. E que martírio, pastor? O martírio da nossa vontade, o martírio do nosso eu, o martírio dos nossos desejos, e de todos esses que só podem ser realizados quando nós amamos a Cristo. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época onde a igreja deixou de desejar esse martírio, de desejar honrar o Senhor com o martírio, de receber a coroa do martírio. A igreja dos primeiros séculos, irmãos, impactou o mundo romano e grego por isso, porque viam o martírio como algo glorioso, honroso, uma coroa. Mas a igreja do nosso tempo deixou de impactar o mundo, porque não há mais quem queira ser um mártir da fé. Só vir a igreja no domingo já basta. O que eu faço de segunda a sábado, não importa. Me sacrificar, ser um homem submisso a Deus, deixar as minhas vontades de lado, muitos não querem mais isso. Esse é o martírio da fé. É o martírio quando nós abrimos mão das nossas próprias vontades, daquilo que o nosso eu quer, e só desta maneira que a igreja voltará a impactar o mundo, irmãos. É por isso que a igreja dos primeiros séculos, as pessoas se convertiam, vamos assim dizer, aos montes, porque o testemunho dos cristãos impactavam. Pessoas sendo devoradas por leões, sendo queimadas vivas, e ainda assim cantando louvores e glorificando a Deus. Aqueles que assistiam isso ficavam impactados. São poucos os que realmente podem dizer, como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? João não fala qual foi o tipo de morte que Pedro teve. Obviamente que o que nós falamos é da tradição cristã, de escritos que vieram depois. Mas obviamente que nós podemos inferir, concordar, que foi um tipo de morte, como diz o próprio texto, uma morte que fez o quê? O que diz aqui o texto no verso 19? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de fazer o quê, meus irmãos? Glorificar a Deus. Então nós não sabemos exatamente qual foi o tipo de morte, o gênero de morte. Mas o que nós podemos saber, segundo o texto bíblico, é que essa morte fez o quê, meus irmãos? Glorificou a Deus. Trouxe glória ao nome de Deus. Trouxe honra ao nome de Deus. E segundo os estudiosos, e o Evangelho de João foi escrito mais ou menos na década de 90, e a tradição cristã indica que Pedro teria morrido na época do imperador Nero, na década de 60. Então, certamente, Pedro já havia morrido. Certamente, João já sabia de que maneira Pedro havia morrido. E a pergunta que fazemos é: como a morte de Pedro poderia ter glorificado a Deus? Como? Porque João escreve isso, Porque João diz: a morte de Pedro glorificou a Deus. Como assim, pastor? Como que uma morte sofrida, uma morte de sofrimentos, uma morte terrível, pode trazer glória a Deus?
E eu digo aos irmãos que seria muito bom que todos os cristãos conhecessem a história cristã. Quem já leu aqui o livro A História Cristã? Quem não leu, procure um livro de história cristã e leia, especialmente os primeiros 4 séculos da igreja. Quando nós lemos a história cristã, especialmente o triste capítulo que fala dos mártires, que foram devorados por leões, que foram queimados vivos para iluminar e divertir os seus algozes. No seu livro História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, eu li esse livro ano passado, ou esse ano. É um livro que eu li, em alguns momentos eu chorei. Nós vemos irmãos nossos que tiveram seus olhos queimados a ferro. Irmãos nossos que tiveram as suas línguas cortadas. Irmãos nossos que muitos, quando eram martirizados, por ordem do imperador, os seus corpos ainda ficavam ao relento para serem devorados por bestas feras e aves de rapina. E eles fizeram isso por quê, pastor? Fizeram isso por amor a Cristo, porque não queriam negar o nome do Senhor. E mesmo nesses momentos tão tristes e terríveis, a história mostra, e o próprio João aqui nos dá o testemunho, que o nome do Senhor estava sendo glorificado. Pois as conversões, era isso que acontecia. Quando as pessoas viam isso, alguns se divertiam com isso, mas alguns outros, e muitos outros, eram impactados por isso. Impactados porque esse amor é tão grande. Um amor ao ponto de morrer, de se entregar, de se oferecer àquele que ama. E daí é que vem a expressão atribuída a Tertuliano, o pai da igreja, essa expressão que diz: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Porque quanto mais sangue se derramava, mais cristãos brotavam. A igreja crescia, a igreja impactava, a igreja mostrava o testemunho verdadeiro do que é amar a Cristo. Irmão, se o nosso amor a Cristo se limitar a simplesmente ao compromisso de virmos aqui aos domingos, de manhã e à noite, e nos darmos por satisfeitos com isso, eu digo que esse amor é muito pobre. Esse amor é nada. O que nós precisamos é amar a Deus desta maneira, ao ponto de, se for necessário, entregarmos a nossa própria vida. Então, para os apóstolos e primeiros cristãos, a realidade do sofrimento e do martírio, irmãos, era algo real. Às vezes nós oramos, uma vez conversando com um pastor amigo sobre essa questão da igreja perseguida, da igreja que vive em lugares onde a perseguição é terrível, onde se morre. E conversando sobre isso, e esse pastor falou assim: será que talvez essa igreja não ame mais a Deus do que a nós? Que vivemos no conforto, que vivemos na tranquilidade, que vivemos ainda, como diz o texto bíblico, ainda sendo meninos na fé. Os primeiros cristãos tinham essa realidade do martírio e do sofrimento. E o próprio Pedro escreveu numa das suas cartas dizendo, abre aspas: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes com os sofrimentos. Peraí, está certo o texto bíblico? Alegrar.
sendo co-participante do... Está certo isso, pastor? É isso sim, meu irmão. É isso que o Pedro Maduro escreveu. O Pedro imaturo não escrevia isso. O Pedro imaturo escreveria, né? Alegrai-vos, pegando a espada e cortando a orelha dos inimigos. Mas o Pedro Maduro diz: alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. A verdade, irmãos, é que a igreja dos nossos dias está longe, distante desta verdade. Nas últimas décadas, o pensamento e o sentimento que tem prevalecido na igreja é que sofrimento é um sinal de reprovação, é um sinal de desobediência a Deus. Deus me livre, pastor, tem que passar por algum sofrimento. Mas então, meu irmão, por que a palavra do Senhor diz isso? Alegrai-vos na medida que sois o quê? Co-participante nos sofrimentos de Cristo. O que João mostra ao escrever sobre Pedro, meus irmãos, é que amar a Cristo é se preparar para um amor sem medida. Para um amor que, se for necessário, você tenha que entregar a sua própria vida para glorificar o Senhor. Então esse é o grande milagre do Evangelho. Certamente Deus ama fazer milagres de curar, de ressuscitar, de tantas coisas. Mas o grande milagre do Evangelho é esse: é Deus transformar homens egoístas, homens e mulheres egoístas, homens e mulheres cheios de autoconfiança. É Deus transformar esses homens e mulheres para que eles passem a ser servos, servas, dependentes plenamente do Senhor. Pedro, tu me amas? Jesus está nesta manhã aqui, meus irmãos, chamando cada um de nós para um cantinho e fazendo a pergunta: Josenildo, tu me amas? Selma, tu me amas? Valéria, tu me amas? Hamilton, tu me amas? Paulo Vitor, tu me amas? Irmão Feliciano, tu me amas? Cristo está chamando cada um de nós e fazendo essa pergunta. E Pedro, ao ser perguntado isso 3 vezes, na terceira ele disse: Senhor. Às vezes, quando eu leio o texto bíblico, eu gosto de imaginar as reações, né? Mas Jesus foi muito direto. A primeira pergunta ele faz: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Já foi para desmontar Pedro. Talvez Pedro tenha respondido assim meio que: Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, Pedro, vem cá de novo. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, Pedro, vem cá. E Pedro desmontado: tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas. Talvez ele tenha dito assim: Senhor, tu sabes que eu não te amo como eu deveria te amar, mas eu preciso de ti, Senhor. E é isso que nós precisamos todos os dias, irmãos, reconhecer. Não considerar que nós já amamos a Deus da maneira que deveríamos. Nós não amamos. Independente dos anos que você tenha de igreja, independente do que você já fez. Aqueles que amam a Deus são chamados a amar o que Deus ama. E é por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então qual é a tarefa que Jesus deu para Pedro? Apacenta a minha igreja. Se envolva com a minha igreja, cuide da minha igreja. E a pergunta também é feita para nós: tu me amas? Sim, nós respondemos no início, e ainda respondemos: sim, Senhor, nós te amamos. Então, se nós amamos ao Senhor, devemos também amar o povo
pelo qual ele deu a sua vida para resgatar. Infelizmente, muitos estão vivendo a fé por uma questão pessoal, achando que a fé é uma questão pessoal, de entrar por aquelas portas, eu ouço uma palavra, volto para minha casa, estou vivendo a minha fé. Mas entende, irmãos, que além dessa dimensão pessoal da fé, a fé também exige de nós e requer de nós uma dimensão coletiva. Ninguém pode amar a Deus sozinho. Ninguém pode amar a Deus fora da comunidade de fé. Há um movimento nos nossos dias chamado os desigrejados. Aqueles que estão dizendo, eu amo a Deus, mas não amo a igreja. Irmãos, isso é algo do diabo. Isso é da astúcia do diabo, de fazer alguém achar que pode amar a Deus sem amar a igreja de Deus. Jesus deu a sua vida pela igreja. Jesus morreu para criar a sua noiva, o corpo, de Cristo, a igreja de Deus. Cristo morreu por nós, mas morreu também por todos aqueles que estão aí ao teu lado. Você é um dos muitos que Cristo morreu. Então é dever nosso, amar essas pessoas que estão à nossa volta. Mas você pode dizer, mas pastor, eu não sinto da parte do meu irmão o amor que eu gostaria de receber. Eu não sinto do meu irmão esse amor. Talvez isso, irmãos, e isso é muito importante também. As nossas percepções muitas vezes são percepções erradas. Muitas vezes as nossas percepções, eu sou pastor há 25 anos, já dei muito gabinete pastoral, já tratei de muitas vidas. E muitas vidas vêm conversar às vezes com o pastor certa de uma coisa, mas baseada numa percepção errada. Baseada numa percepção que está contaminada por seus sentimentos, por seus preconceitos, vamos assim dizer. Nós somos chamados a amar o nosso irmão, mesmo que ele não nos ame. Esse é o ensinamento bíblico. Então, é amar como Cristo amou. E a Bíblia diz que Cristo amou quando nós ainda éramos o quê? Miseráveis pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Então o chamado para amar o nosso irmão é um chamado urgente. E a verdade é que nós não podemos ser um cristão em isolamento. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso dos irmãos. Os irmãos precisam de mim. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado, para você viver a vida cristã plenamente. Porque a vida cristã só pode ser vivida plenamente nesse amor que se compartilha, nesse amor que se volta também para o nosso irmão. Então a história de Pedro, meus irmãos, nos mostra que há esperanças para aqueles que falham e negam o Senhor. Talvez você esteja aqui nesta manhã e tenha dito assim, pastor, se eu fosse me classificar como um cristão, eu seria um cristão dos mais falhos possível. Então, olhando aqui a vida de Pedro, você pode se animar, porque Pedro foi um desses, que falhou, negou, não o conheço, nem sei quem ele é. Ô mulher, para de falar besteira. Negou a Cristo. Mas Jesus operou um milagre da transformação naquela vida. Esse é o maior milagre que Jesus gosta de fazer. É o milagre da transformação. Essa história também nos mostra, meus irmãos, que nós não podemos amar a Deus da nossa maneira. Eu não tenho dúvida que Pedro amou a Jesus desde o primeiro momento em que Jesus disse para ele, Pedro, abandona as redes e me segue. Já era amor, mas ainda era um amor imperfeito, era um amor imaturo.
era um amor do jeito de Pedro. Eu não tenho dúvidas que todos nós que estamos aqui amamos a Deus, mas também não tenho dúvidas que muitos que estão aqui precisam amadurecer muito, inclusive eu, na nossa maneira de amar. Então nos mostra que nós não podemos amar a Deus da nossa maneira, mas da maneira que tem que ser o quê? Que traga glória ao nome do Senhor. Pedro só amadureceu quando ele entendeu que ele tinha que abandonar a espada, deixar que as suas explosões fossem mais guiadas por Deus. Ele não deixou, nosso temperamento a gente não muda, meus irmãos. O que faz o Espírito Santo é controla o nosso temperamento. Se Pedro era um homem explosivo, agora ao invés de explodir para as coisas erradas, ele passa a explodir para as coisas certas. Quando está lá diante da autoridade, e que a autoridade diz: vocês não podem mais falar em nome de Jesus. Pedro se explodiu, mas ele explodiu para dizer, não, né? Ele diz, não, nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e ouvimos, porque não há outro nome dado aos homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Pedro continuou sendo um homem de atitude, de ação, mas agora já não uma ação guiada pela sua própria vontade, mas agora uma ação guiada pelo Espírito Santo. Pedro amadureceu, nós precisamos amadurecer. Nós aprendemos também com essa história a grandeza da graça e do amor de Cristo pelos seus. Pedro era de Deus. Deus o havia escolhido. Pedro era um deles. E nós também somos. Você é um escolhido de Deus, amado de Deus. Deus te chamou para ser dele. Ainda que demoremos a compreender isso, como aconteceu com Pedro, saiba que Deus não vai desistir de você. Vai continuar trabalhando. É lógico que, se a gente ouvir mais rápido, vamos aprender mais rápido. Mas se a gente continuar querendo se amar a Deus da nossa maneira, isso vai gerar mais sofrimentos a nós. Somos escolhidos do Senhor. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos pedir a Deus que nos capacite a amar desta maneira. Amá-lo de todo o nosso coração, amá-lo com esse objetivo de querer que a nossa vida glorifique o Senhor. Não amar da nossa maneira. A pregação traz esse sentido. Não persista querendo amar a Deus da sua maneira. Há uma maneira correta para amar a Deus. E essa maneira correta é abrindo mão das nossas vontades, deixando as coisas erradas para trás e procurando amar a Deus de maneira que glorifique e honre o Senhor em tudo a nossa vida. Vou voltar a fazer a pergunta que eu fiz no início. Quem ama a Deus? Mas quem quer amar a Deus de uma maneira melhor? Então, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, que nos mostra, ó Deus, como o Senhor é um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que teve a paciência de cuidar de Pedro, de chamar a Pedro, até mesmo de tolerar Pedro nas suas explosões, nos seus erros, na sua imaturidade. Senhor, e nós também te agradecemos, porque o Senhor também tem sido misericordioso conosco, Senhor. Muitos de nós, ó Deus, que ainda precisamos amadurecer tanto na nossa fé e no nosso amor por Ti, Senhor, para podermos viver uma vida que traga glória ao Teu nome. Pedro aprendeu isso, Senhor, e a Tua palavra diz que ele, ó Deus, morreu e de maneira que glorificou o Teu nome, Senhor. Senhor, e que também isso possa ser dito de cada um de nós que estamos aqui, sermos conhecidos, Senhor, como pessoas que amaram tanto, tanto, tanto o Senhor,
que glorificaram a Deus com as suas vidas, que glorificaram a Deus com o seu testemunho, que glorificaram a Deus com suas atitudes, com o martírio que viveram. Ainda, Senhor, que não venhamos a honrar o Senhor com o martírio físico, como fizeram os nossos irmãos dos primeiros séculos. Senhor, nos conceda a graça de honrarmos o Senhor com o martírio de nossas vontades, com o martírio, Senhor, dos desejos errados da nossa vida, com o martírio do nosso egoísmo, da nossa soberba. Que isso morra, que essas coisas morram em nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado em cada um de nós. Por isso eu oro pela tua igreja, meu Deus. Queremos, ó Deus, voltar a impactar esta geração, este mundo, Senhor, como nossos irmãos dos primeiros séculos fizeram. Eles impactaram porque amaram o Senhor ao ponto de morrer por Ti. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor, nesta manhã. Não nos deixe, ó Deus, Espírito Santo de Deus, não nos deixe oferecer a Ti um amor medíocre. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da igreja dos nossos dias. Uma igreja que tem amado pouco, uma igreja que tem se consagrado pouco, uma igreja que tem se sacrificado pouco. Tem misericórdia, Deus. Nós clamamos por misericórdia nesta manhã e Te pedimos, Senhor, leva-nos pelo caminho que o Senhor levou Pedro. Ó Deus, ao quebrantamento, ao amadurecimento. Ó Deus, a uma vida que honre o Senhor. O Senhor fez isso com Pedro e nós oramos nesta manhã. Faça isso com cada um dos Teus filhos que estiverem dispostos a isso, Senhor, a se renderem ao Senhor, não de boca apenas, mas se renderem ao Senhor de todo o coração. Pedro, Tu me amas? Essa é a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós nesta manhã. E que a nossa resposta seja dada não com os lábios apenas, mas seja dado com toda a nossa vida, todo o nosso testemunho, toda a nossa entrega ao Senhor. Senhor, nós Te pedimos isso, no nome santo de Jesus.